investigação inconsciente. Olha, para mim foi muito melhor essa denominação porque afastou muitos curiosos do tratamento. Então, tá vindo pessoas realmente que estão a fim de tratar e nem tanto curioso que só via por causa da regressão terapêutica. Então, por que essa nomenclatura foi mudada? Porque ultimamente não se estava fazendo mais regressão, sim, literalmente investigação inconsciente. Pessoas estavam indo para a encarnação atual, encarnação futura, progressão, plano espiritual, recebia tratamento, orientação, mensagem, até em outros planos, outras dimensões, outros planetas. Isso tudo está dentro do nosso inconsciente. Então, olha só o poder que tem esse nosso inconsciente. Para vocês terem uma ideia, a nossa mente, né, ela é 5% de consciente e 95% de inconsciente. Então, a gente é praticamente o nosso inconsciente. É aquilo que a gente desconhece. E todas as nossas lembranças de encarnações passadas estão jazidas nesse nosso inconsciente. Está toda ligada na nossa caixa preta, que a gente fala. Então, aqui algumas afirmações do nosso inconsciente, para vocês terem uma ideia do poder disso. Poder do inconsciente. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Então, imaginação nada mais é que imagem em ação vinda do nosso inconsciente. Para o nosso inconsciente não existe realidade, não existe ficção. Ele é o inconsciente. Aí o nosso consciente vai determinar se isso é uma realidade ou uma ficção. Deve-se acreditar ou ignorar. Então, lembrando que imaginação é diferente de invenção. Você imaginar uma coisa, inventar é outra. Então, por isso que muitas pessoas chegam no consultório para fazer uma investigação. Ah, isso é imaginação. Tem problema ser uma imaginação? Coisa da minha cabeça. É óbvio que é da sua cabeça. Vem da sua mente. Então, imaginação, imagem em forma de ação. Nada mais é que o nosso inconsciente vindo à tona, através das imagens. E de sensações também, né? Muito mais sensações do que visões. Então, se a gente souber usar esse nosso inconsciente a nosso favor, a gente vai aproveitar muito melhor essa nossa encarnação. Ao contrário, se a gente usar contra nós, a gente vai ver uma encarnação totalmente muito mal aproveitada. Outra afirmação. Falar direto ao seu inconsciente tem o poder de transcender as barreiras do lógico ou racional. Dos nossos amigos, colegas Bruno Gimenez e Patrícia Cândido. Então, olha só a força que a gente tem no nosso inconsciente. Nosso inconsciente nada mais é que a nossa parte que a gente não enxerga, a parte energética, a parte espiritual. Está toda dentro do nosso inconsciente. Então, vamos trabalhar muito bem esse nosso inconsciente. E as investigações do inconsciente é a ferramenta poderosíssima. E essa questão de investigação do inconsciente também quebra aquele mito que a pessoa vem, eu não regredi porque eu não fui para a vida passada. Eu fui para a vida presente, eu fui para a vida futura, então isso não é regressão. Então era difícil de explicar. Não, você entrou no processo, não foi uma regressão, mas entrou no processo. E esse processo o que é? É a investigação do inconsciente. Sim. Então as pessoas que não acreditam na reencarnação vão fazer uma investigação do inconsciente. Pode-se falar em regressão terapêutica? Pode, sem problemas nenhum. Muitos acham que falar regressão terapêutica é uma coisa mais atrativa, né? Vai atrair mais pessoas. Ou mais curiosos. Mas pode-se usar tanto investigação do inconsciente quanto regressão terapêutica. Só que lembrando que regressão terapêutica é você vai até uma encarnação passada, até uma existência passada. Mas e se isso não acontecer, né? Aí não é mais regressão. É investigação do inconsciente. Então, vocês entenderam que se vê uma pessoa totalmente descrente de reencarnação, de espiritualidade, não se fala em regressão terapêutica e nem mentor, né? Essas conversas de PR não tem como fazer com essa pessoa. E nas investigações, vai ser aquela associação livre, que nada mais é que o inconsciente vindo através de imagens, imaginação. E com certeza são os mentores que estão guiando, por mais que a pessoa não acredite. Márcio, Oi, fala, Lurico. Então, desculpa, eu
entrei atrasada, não sei se você chegou a responder, porque a Rose, antes da gente entrar no intervalo, a Rose perguntou sobre aquelas pessoas que fazem esse mergulho no inconsciente e não vem nenhuma imaginação, não pensa em nada, não vem nada, sabe? Uma tela em branco? Uma tela em branco, já passou pessoas assim comigo. E aí? O que a gente faz? Aí a gente tem as nossas táticas, né? Tem a tática de usar se a pessoa está presa em tal situação. Mas aí não vai também. Eu já todas as táticas experimentais, mas não vai. De jeito nenhum. A pessoa não sai daquilo, trava e não vê nada, não sente nada. Quantas vezes você tentou, Lurico? 3, 2? Eu tentei umas 3 vezes. Já estava dando quase 2 horas de tempo lá, sabe? Acabei que eu estava cansada e a paciente, mas tô cansada e não. Aí aquela tela branca. Sugestão é a INP, né? Não pessoal, alguém vai deitar por ela. Posso fazer uma pergunta? É o seguinte, tem o caso, né, da pessoa que não consegue evoluir no processo, mesmo com todas as táticas, a gente usa, então, a investigação do inconsciente à distância, né? Isso. Ok. Mas a pessoa que não consegue evoluir e ela está na associação livre, qual tática que você vai usar? Não vai poder ser aquelas táticas do mantra, né? Entendeu? Você está num lugar assim, assado, aí vem uma luz, vem alguém que vai te ajudar, etc. Não pode ser essa, né? Qual é a tática que você vai usar? Olha, as pessoas que eu utilizei a associação livre, Rose, foi super fluido, foi super bem. Não precisou nem de tática nenhuma. Por quê? Porque a pessoa fala livremente, né? E aí não tem aquela coisa de será que ela está na vida passada, será que está na vida presente? Então fica uma coisa muito mais fácil de lidar. Pelo menos a experiência que eu tive. Então, falando de associação livre, é muito mais fácil de auxiliar. Porque a gente não fica preso à questão de querer saber se é vida passada, se é vida futura, não interessa. E se o mentor está lá, com certeza o mentor vai estar lá. Então, a questão da prática, Rosé, é experimentando mesmo, só no dia a dia do consultório. Não tem como a gente falar assim teoricamente, né? Não, eu queria saber da prática de vocês, né? O que vocês usaram, né? Como é que foi isso? Olha, a associação livre é bem assim, tranquilo mesmo. É? Mas com essa nomenclatura nova, né? Imaginação, que a pessoa pode falar o que quiser. Então, como eu falei para vocês, diferente de inventar, né? Imaginar vem tudo do inconsciente mesmo. Porque imaginação é uma coisa que você não pode criar, não pode inventar na hora ali. Não tem como, né? A pessoa ser tão inspirada para inventar um monte de coisa ali na hora. Então, invenção é uma coisa que o nosso ego, né? A nossa mente, o nosso consciente, ele se programa para manipular daquela determinada forma. É uma coisa arquitetada. Isso é inventar. Agora, imaginação não tem controle, não. Eu estava pensando aqui, eu já tive umas pessoas assim bem resistentes no sentido de vidas passadas, né? E uma especificamente, o rapaz ele não conseguia nem imaginar nada. Eu comecei na entrevista, né, a achar meio estranho, meio difícil e tal. Aí na segunda sessão, eu propus a ele a gente fazer uns exercícios de imaginação para ver a que nível ia, né? E não ia nível nenhum, gente. Nem a porta da casa dele ele conseguia imaginar. A porta que ele saía todo dia, entrava todo dia, né? Aí é que eu pensei, falei, o negócio vai ficar difícil aqui, né? Aí eu propus a ele uma investigação do inconsciente à distância, né? E foi um rapaz que era eu estava fazendo na época monitoria sênior, era aluno, né? E era um rapaz muito bom, deitou por ele. E foi assim, foi tão impressionante, eu fiquei tão emocionada com a regressão do menino, né? Que no final, eu perguntando para ele assim, então, o que você achou, como é que você se sentiu e tal, ele falou assim, não achei que tinha nada a ver comigo, não. Gente, aquilo foi uma tristeza tão grande.
Entendeu? Além de não conseguir imaginar, ele não empatizava com nada, né? E aí, mas aí foi muito claro, porque a regressão feita dizia que as próximas vidas dele, ele viria para dar para ter uma compreensão mais profunda desse processo de dificuldade de empatia, dificuldade de sentir, né? E aí eu coloquei para ele, olha, o que veio foi isso, você se lembra e tal? Aí, né, a gente passava de novo aquelas passagens e tal. Aí é natural que você desconfie assim, que você fique assim e tal. Mas acabou ali mesmo, né? Porque ele não levou em consideração, estava muito fechado mesmo, ainda nessa experiência da vida passada, né? Então, como a gente falou, né, Rose? O inconsciente, ele vê à tona ali. Aí a pessoa, cabe o consciente dela determinar se aquilo é a verdade realmente ou se é uma pura, né, bobagem. Ele achou que era bobagem. É o livre-arbítrio dele. A outra coisa sobre livre-arbítrio. Dentro da PR, o nosso livre-arbítrio só tem duas opções. Não é uma coisa muito livre, que tem muitas alternativas, não. Dentro da PR só temos duas alternativas, concorda ou não? Duas alternativas? Só duas. Mas, Nosso livre-arbítrio dentro da PR só tem duas opções. Ou é isso ou é aquilo. O que vocês acham? Faz sentido ou não? Uma dica, tá? Tem a ver com o primeiro pilar nosso. O nosso principal pilar. Versão persona versus versão espírito. Tá respondido ou não? Dentro da PR, nosso livre-arbítrio só tem duas opções. Quais seriam essas duas opções? Ou você escolhe agir sempre pelo ego da persona, ou pelo contra-raciocínio, né? Ou a versão espírita. Simples assim, Lurico. Ou você segue seu espírito ou seu ego. Claro que muitas vezes o ego vai querer tomar o poder. Essa bipolaridade a gente vai ter até o final da nossa encarnação, com certeza. Então, o que é a evolução do ego? A gente manter sempre os níveis superiores do nosso ego, tanto adulto, adolescente ou infantil, os níveis superiores, sempre. Isso é evolução de ego. Às vezes a gente vai cair num nível inferior, com certeza. Então, por isso que o mapa do ego que a gente vai falar semana que vem, então vocês estudem esse mapa durante a semana para a gente fazer na prática na próxima semana. São 45 ou 46 situações que a gente vai medir qual que é o nosso nível de ego em determinada situação. E esse subnível de ego pode ter 1, 2 ou 3, tá? Não é só uma alternativa só, não. Pode ter várias também. Então, evolução de ego é manter sempre os níveis superiores. Tanto adulto, quanto adolescente, quanto infantil e às vezes ancião. Por que não? Uma pessoa assim que tem uma depressão profunda, né? Eu ainda não tentei fazer esse mergulho no inconsciente com ela. Ainda que na hora assim do setting terapêutico ela também quase não fala nada. Tem que ficar perguntando. E eu tenho quase certeza de que se ela deita, ela não vai também falar nada. Tipo, sabe? O que eu faço nesses casos? Pode ser à distância? Um mergulho inconsciente à distância? Você aconselha ou tenta fazer o mergulho com ela mesma? Se você tentou 2, 3, 4 vezes, o negócio é travado mesmo, pode ser que tenha algum bloqueio, né? Consciente ou inconsciente. Para tirar essa dúvida, pede para alguém deitar por ela traz alguma pessoa para que deite por ela, ou se ela não tiver ninguém, a gente traz alguma pessoa também. E ela assiste ali. E aí o mentor vai falar com certeza se é uma trava dela, realmente, ela não está querendo se abrir, né? Ela está travando o processo conscientemente, ou se for uma coisa inconsciente, o negócio vai rolar. Como esse exemplo que a Rose falou, né? Esse rapaz, ele não tinha nenhum bloqueio consciente, era inconsciente mesmo. Tanto é que veio à tona, né? Mas ele não acreditou e achou que não fazia sentido nenhum. Então, se for um bloqueio consciente, geralmente o mentor fala, olha, a pessoa está bloqueada, ela pode fazer sim, ela tem condições de fazer. Ela que está se travando, ela está querendo controlar o processo. Então, na dúvida, tentou 2, 3, 4 vezes, alguém vai deitar por ela. E às vezes pode ser, Márcio, que a gente também precisa se abrir um pouquinho com relação à expectativa, né?
Porque as pessoas têm uma expectativa de que elas vão deitar para fazer o processo de regressão e elas vão ver cenas, elas vão ver um filminho passando na frente dos olhos, elas vão ver imagens. E eu tenho percebido assim que ultimamente a espiritualidade tem lançado mão de uma porção de recursos, né? Então, tudo que elas visualizarem, cores, formas, imagens, mesmo que não faça sentido, é importante elas relatarem. Então, às vezes, elas dizem que elas não estão vendo nada porque elas não estão vendo cenas, pessoas, o filme que elas estavam com a expectativa de ver, mas às vezes elas estão visualizando alguma coisa. Então, de repente, se abrir para incentivar isso, para que elas percebam isso também, eu vejo que é uma estratégia que é bem funcional. Digo porque eu tenho essa prática aqui no consultório. Outra coisa interessante é elas prestarem atenção nas sensações que elas têm durante a regressão, porque muitas vezes elas não estão vendo nada acontecer, mas elas relatam que elas estão sentindo raiva, ou que elas estão tristes, ou que elas estão indiferentes, ou que elas estão se sentindo frustradas. Às vezes não é a frustração por não estar visualizando, às vezes é o sentimento que elas estão acessando. Então, às vezes o trabalho não é só com o que está sendo visualizado, mas com o que está sendo sentido, percebido também. E isso é importante o terapeuta tá atento para poder orientar, porque às vezes a gente deixa passar batido, né? Porque a gente também está lidando com as nossas frustrações e as nossas expectativas, né? A gente gostaria que a situação fosse mais clara, né? Que aparecesse realmente do jeito que a gente espera, mas nem sempre é como a pessoa está preparada para visualizar, sentir ou perceber naquele momento, né? É isso mesmo, Mas- Gislaine. As pessoas muito mais sentem do que vê. É muito mais sensação do que visão. Então, por isso que eu sou assim, não é que eu sou contra, eu não utilizo essa expressão, sessão de telão. Eu não falo sessão de telão. Não. Porque sessão de telão, você fica induzindo a pessoa a ter que ver alguma coisa. Um telão, como se fosse um cinema, um filme. Então, telão, para mim, não faz sentido, não. Então, eu falo para a pessoa, olha, você vai muito mais sentir do que ver. Tem pessoas que veem e sentem uma facilidade tremenda, né? São exceções. Exatamente. Mas a maioria, elas têm mais sensações do que visões. Isso. Então, se Inclusive atentem... sensações físicas, né? Exatamente. Físicas, emocionais. Sim. A pessoa chora do nada. Como é que ela vai entrar em catarse, assim, do nada? Então, se atente às sensações e fale, verbalize. Muda uma posição corporal, né? Às vezes ela está Exatamente. deitada, ela assume uma posição fetal, ela Sim. fecha as mãos, ela se enrijece, tudo isso diz pra gente que ela está em sintonia. Muito importante observar as sensações da pessoa, a expressão corporal, tudo é importante. Importantíssimo. Então, a visão é o que menos importa, é o querer ver. Tirar a expectativa da pessoa, né? Que tem que ver. Não tem que ver nada, tem que sentir. Sentir é importante, sim. Quando eu trabalhava só com análise, né? Sempre, logo nas primeiras sessões, eu pedia para a pessoa instaurar um caderno de sonhos, né? E aí eu pedia o seguinte, falei, olha só, você vai anotar todo sonho que você tiver de manhã. E sonho não quer dizer uma história, um filme específico, não. Sonho é o cheiro que você acordou naquele dia, ou a música, um refrão, ou um verso, ou a sensação, ou a saudade da sua avó. Tudo isso é sonho. Tudo isso você vai anotar e vai trazer para cá, né? E aí, da mesma forma, eu transpus isso para regressão, né? Quando eu explicava para a pessoa como é que o que ia acontecer, né? Eu falava para ela, de repente você não vai ver nada, né? Você está esperando aí um filme de Hollywood, cheio de efeito especial e tal, com surround sound e tal, mas não vai ter nada disso. De repente você vai ter uma sensação que você tinha lá de criança, né? Uma alegria, um medo ou uma expectativa. Você vai se ver rodeada por uma luz verde ou amarela. De repente vão ser sensações diferentes, né? E aí a gente dá assim bem os exemplos mais próximos à pessoa que está ali, né? Que você percebeu que é uma pessoa mais sinestésica ou é uma pessoa mais intuitiva ou sei lá. E aí você dá um exemplo mais a ver com a pessoa, né? Para que ela possa ampliar essa visão do que é uma regressão, do que vai ser essa investigação do inconsciente, né? Porque muita gente também tem essa ideia do inconsciente, parece um bicho-papão, né?
uma escuridão, é um nada que vai te pegar e vai te enrolar, né? E não é isso. Então, a gente também tem que fazer uma certa educação da pessoa com esses novos termos também, né? Que ela vai começar a ouvir e trabalhar mais dali para frente, né? É porque no sonho também, né, Rose? A pessoa, queira ou não, faz uma investigação inconsciente, né? Claro, Às claro. vezes o inconsciente vem à tona através do sonho. E é importantíssimo a gente lidar com o nosso inconsciente, né? É o nosso Pois poder é. oculto que a gente tem. Tanto que eu falo para Soubermos as dar o pessoas, favor. elas falam assim, nunca sonhei em dar, tá? Não, mas agora você vai sonhar. Pode ter certeza que você vai sonhar. Aliás, se você instaurar o seu caderno, colocar ele na mesa de cabeceira, é um sinal que você está dando para o seu inconsciente de que ele pode se expressar, que você vai prestar atenção, você Aquilo é vai notar. importante. Né? Exatamente. Então, aí começa essa conversa, né? De dentro para fora, de fora para dentro. Né? Uma dica legal, Rose. Valeu. Valeu a dica, eu gostei. É porque eu não lembro dos meus sonhos, nunca. Faz muito tempo que eu não lembro nada, nada, nada. Vou experimentar essa sua técnica. E para lidar com o inconsciente, a espiritualidade ajuda bastante, né? Não que quem não Muito. acredita em espiritualidade não possa lidar com o inconsciente. Pode lidar sim, né? Mas a espiritualidade, ela encurta os caminhos. Fica muito mais fácil. Tanto que é aquela coisa da imaginação que você estava falando, né? Tem pessoas que falam assim, mas isso não foi minha imaginação? Eu falei que foi, claro que foi. Então, eu falei, mas a sua imaginação, você acha que é só sua? O que é a imaginação? A imaginação é uma linguagem, não é isso? Uma linguagem que está dentro da sua cabeça. Quem está falando? Quem está usando essa linguagem? A gente tem que parar para pensar nisso. Porque a imaginação é a linguagem do inconsciente. É através da imaginação que ele conversa com você. Né? Então, a gente tem que prestar atenção mesmo na imaginação. Porque a imaginação não é uma coisa que é sua, que você produz. A imaginação é uma linguagem que vem do inconsciente para você. Aí já muda tudo. Né? Porque é através da imaginação que os sonhos se expressam, que os símbolos se expressam, que os gatilhos se expressam. Né? Ou seja, a imaginação não é um produto seu próprio, não é sua imaginação. A imaginação é uma linguagem do inconsciente, que fala diretamente com você. Pode ser o seu inconsciente pessoal, mas também pode ser um inconsciente coletivo, pode ser um inconsciente familiar, pode ser um inconsciente cósmico. Então, a gente tem que prestar atenção no processo de comunicação, que é a imaginação. E não achar que a imaginação é um produto meu, só meu. Não é bem assim. Né? Eu acho que a gente precisa fazer uma certa educação dos termos que a gente começa a usar, né? Da linguagem que a gente começa a usar, para que as pessoas possam lidar melhor com isso também. Né? E vocês perceberam, né, Rose, que os líderes políticos, eles usam muito bem essa questão do inconsciente. Eles desestimulam totalmente a gente imaginar. Desde criança, né? Não imagina, não é tudo bobagem. Imaginação é uma coisa que vai te levar para um caminho totalmente contrário. Não imagine, não. Então, a gente foi sempre educado, ó, pense antes de agir, pensa antes de agir, pensa. Então, a gente tem que mudar esse paradigma. Ao invés de pensar, vamos sentir antes de agir. Sinta, depois acha. O pensar vai te levar para um caminho totalmente contrário, diferente. E tem que pensar mais, tem que imaginar menos, totalmente contrário. Vamos sentir mais, imaginar mais e pensar cada vez menos. Por quê? Porque o sentir, o imaginar é o nosso eu superior, o nosso espírito falando. O contrário é o ego, pensar é o ego. E os líderes mundiais, políticos, religiosos usam muito bem esse artifício aí. Cada vez mais usar menos o nosso inconsciente. Por isso que o inconsciente coletivo está totalmente contaminado, né? 95% da população mundial está contaminada com esse inconsciente coletivo. Cabe a nós usarmos esses 5%, que ainda resta, e que a gente aumente esse percentual, incentivando as pessoas a usarem o inconsciente. Imaginar mais,
sentir mais, usar mais a nossa intuição. Estamos na era da intuição, né? E quanto mais intuição a gente usar, é uma ferramenta que é a mais poderosa atualmente na nova era. Então vamos sentir mais, usar mais a nossa intuição. Imaginação também, que vem à tona. O pensar cada vez menos.